Antes de eu pegar aquelas, de chegar naquelas fórmulas que eu falei e generalizar algumas ideias, deixa eu enfatizar, então, algumas nomenclaturas que a gente usa quando está tratando de conjuntos, tá? Então, aqui eu tenho meu conjuntão todo, tá? Genérico, e aqui também vou colocar dois conjuntos aqui dentro. Poderia colocar mais, tá? Eu teria que levar em consideração também todas as possíveis interseções de um terceiro conjunto com os dois anteriores, mas dois bastam, tá? Então, aqui um conjunto A, um conjunto B, tá? Vamos dar nome a algumas regiões aí, tá? Então, imagina aqui que nesse conjunto A eu tenha os elementos Azinho, não vou nem colocar elementos C, D, aqui o elemento E, F, e aqui elemento G, H, I e J. E aí eu vou falar especificamente de duas operações entre conjuntos, tá? Que são as mais manjadas, que são a união de dois conjuntos, e o nome ajuda a entender o que significa isso, e a interseção, esse nome é menos famoso, mas também é usado na nossa linguagem corrente, tá? Que tem o mesmo sentido aqui para o contexto de conjuntos. Então, se eu estou interessado, por exemplo, na união desses conjuntos A e B, tá? Existe uma notação para isso, é esse U grandão aqui, A união B, tá? Que, com esses exemplos que eu dei aqui, formam um conjunto com os elementos C, D, J, E, F, I. C, D, J, E, F, I. Não precisa colocar na forma, na ordem alfabética, né? Tanto faz. Mas é ver a região a que eu estou me referindo, tá? Então, eu quero todo mundo que está no conjunto A e também quero todo mundo que está no conjunto B, tá? Todos esses aqui me interessam. Tá? Agora, a interseção de dois conjuntos também, do conjunto A e B. A notação é essa aqui, é aquele U de cabeça para baixo, a interseção B. E isso aqui significa o seguinte, eu quero todos os elementos que estejam nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? E aí, essa galera que está aqui no meio. Tá? Então, esse elemento J está no conjunto A e está no conjunto B. Assim como o elemento E. Ele está no conjunto A e também está no conjunto B ao mesmo tempo. Então, aqui são só esses dois elementos que me interessam. Tudo bem? Tá? Existem outras operações entre conjuntos, tá? Mas o que vai importar mais para a gente, aqui para a probabilidade, são só essas duas, união e interseção, que é tranquilo. Tá? Então, dito isso, era mais para apresentar, na verdade, essa notação, tá? Desse U de união e esse U invertido de interseção. Então, fazendo um comparativo com aquela questão anterior, é como se eu tivesse, então, esses 8 clientes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 clientes lá da agência, distribuídos dessa forma. 2 nessa região, 2 nessa, 2 nessa, 2 nessa. Tá? E aí, eu jogo esses 8 clientes numa urna para sortear. Quer dizer, não jogar os clientes, né? Eu posso jogar o nome deles, né? A, B, C, D, F, G, H. Numa urna e quero sortear alguém e ver as probabilidades de acontecer, estar em qual região aí, tá? Então, o primeiro caso, se eu quiser saber qual a probabilidade desse sorteado estar nessa região aqui, tá? A união B, ou seja, de estar na região A ou estar na região B, né? Ou seja, de ser um desses caras aqui. Então, o que vai me interessar e aí eu vou comentar aquele erro comum, é achar que os casos favoráveis é só somar a galera que está no conjunto A com a quantidade, né, número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. O que não é bem assim. Porque repara, se eu fizer isso aqui, ó, no conjunto A eu tenho 4 elementos. No conjunto B eu também tenho 4 elementos. E na união eu tenho 4 mais 4, eu tenho 8 elementos? Não. Se a gente olhar aqui, eu tenho só 6 elementos. Tá?
E o que está dando essa diferença? É que eu preciso considerar quem está aqui no meio, né? Eu não posso contar repetido. Eu tenho que considerar essa galera que está na interseção desses conjuntos, tá? Então, eu não posso contar repetido. Se eu contei 2 vezes, eu tenho que descontar para tirar essa repetição. Então, o cálculo certo, na verdade, é a quantidade de elementos que está no conjunto A, mais a quantidade de elementos que está no conjunto B, menos a quantidade de elementos que está na interseção. Aí pronto, aí eu descontei aquela repetição que eu estava contando indevidamente, tá? Então aqui são os casos favoráveis. Toda a galera que está ou no conjunto A ou no conjunto B. Beleza. Né? Dividido pela quantidade de pessoas do total, do meu espaço amostral. Então, a quantidade de elementos que está no omegão todo lá, naquele retangulão todo. Beleza. Agora deixa eu separar essa fração da seguinte forma. Aqui eu vou reescrever assim, ó. Mais NB também sobre N ômega e menos N A inter B também dividido por N ômega. A gente está mais acostumado a fazer o caminho contrário, né? De pegar as frações separadas assim e juntar numa só, tá? Mas claro, eu posso fazer o caminho contrário, não tem problema nenhum. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui, a quantidade de elementos do conjunto A dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral é nada mais nada menos do que a probabilidade de o cara estar no conjunto A. Certo? Aqui também, mesma coisa. Quantidade de elementos do conjunto B dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral é a probabilidade de estar no conjunto B. Tá? E aqui, também parecido. Aqui vai ser a probabilidade de estar na interseção de A e B. Tá? Então, aqui eu tenho uma primeira fórmula para a probabilidade da união de 2 eventos, né? Que era o que eu estava aqui calculando aqui. Então, a probabilidade da união de 2 eventos é dada por essa fórmula aqui. Tá? Claro que a gente não precisava disso para fazer a questão anterior, por exemplo. Tá? Mas tem outros problemas, outras questões, que aí a gente pode precisar de uma fórmula dessa. Tá? Então, deixa aí guardada. A gente vai ter 3 fórmulas só, na verdade. Tá? Então, só faltam outras 2, que também a gente vai pegar nessa generalização. Tá? Então, a probabilidade da união de 2 eventos é a probabilidade do primeiro mais o segundo, menos a da interseção dos dois. E aí vocês podem tentar refazer tanto aquela questão lá do começo do capítulo do lançamento do dado, né, de ser um número primo, ímpar, coisa assim, primo ou ímpar, ou dessa questão anterior da agência de viagem, tá? Agora, porque a gente antes estava fazendo só somando as coisas. Agora tem que pensar também na interseção. E aí ver se bate. Aqui, ó. O item B, né, que eu comentei. Já tenha visitado o Burundi ou já saiba falar o Swahili, tá? Então, eu quero um cara que esteja nesse conjunto aqui ou nesse conjunto aqui, tá? Ou seja, nesse item B, o que me interessa é a galera que está aqui na união desses 2 conjuntos. Agora, também fazendo um paralelo aqui com essa questão, deixa eu falar aqui sobre esse tipo aqui, do item F, tá? Vamos lembrar como é que a gente fez. Sabendo que o sorteado é um dos que já visitaram Burundi, opa, aí lembra que o meu espaço amostral já reduziu para esse conjunto aqui, a quantidade de caras que está no conjunto B, no conjunto Burundi. Então, sabendo que o sorteado é um dos que já visitaram Burundi, então eu sei que está aqui, determine a probabilidade de que ele seja um dos que já sabem falar o Swahili, tá? Então, aí o que vai me interessar, de caso favorável, é só essa interseção aqui. Então, vai ser a quantidade dessa galera que está na interseção de Burundi, Inter, Swahili. Ok? A gente até usa uma anotação para essa probabilidade aqui. Deixa eu escrever essa anotação aqui. Aqui. Eu quero a probabilidade de que ele seja um dos que já sabem falar Swahili, sabendo que, a gente usa uma barra vertical, sabendo que, ou dado que, deixa eu tirar o item G aqui, para a gente ganhar um espacinho.
essa barra vertical aqui significa sabendo que, ou seus sinônimos, né? Tipo, dado que, tá? Qualquer coisa similar assim. Então, determine a probabilidade de que seja um que já sabe falar o Swahili, sabendo que ele já visitou o Burundi. Então, sabendo que ele está nesse conjunto Burundi. Tá? Então, essa é a notação que a gente usa. Eu quero saber, então, desses 8 elementos, vou sortear um, e eu quero saber a probabilidade de esse elemento estar no conjunto A, sabendo que ele está no conjunto B. Bom, se eu sei que ele está no conjunto B, então meu espaço amostral está reduzido a só os caras que estão no conjunto B. Tá? Então eu sei que é ou J, ou E, ou F, ou I. Eu quero saber, então, qual a probabilidade de ser um cara que também está no A. Ou seja, de ser o J ou E, que é saber se ele está aqui nessa interseção. Então, a minha quantidade de casos favoráveis é a quantidade de elementos que está nessa interseção de A e B. Vou fazer uma alteração aqui, que é para deixar com a cara de probabilidade. Então, eu vou dividir em cima e embaixo pela quantidade de elementos do espaço amostral. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Ah, só um detalhe. Vocês estão vendo que eu estou usando N, né? Eu poderia estar usando aquele hashtag também, né? A quantidade de elementos aqui. Mas, bom, que não é hashtag o nome, né? Estou usando aqui, enfim. Mas assim, tanto faz. Como eu estou lidando com conjuntos finitos aqui, eu poderia usar N, tá? O legal de usar a outra anotação é que ela serve para conjuntos infinitos, onde vale esse mesmo raciocínio, essas mesmas fórmulas, tá? Foi um deslize aqui meu, mas quando a gente for, então, colocar no final das contas, a gente nem vai usar essa notação, nem N, nem hashtag, vai usar só a fórmula usando probabilidade, tá? Que é o que vai acontecer agora. Então, aqui em cima, eu tenho agora esse meu novo numerador, vai ser a quantidade de elementos da interseção, dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral, sobre, agora o meu novo denominador, quantidade de elementos no conjunto B, dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Aí você fala, pô, professor, mas agora ficou pior. Não, agora vai melhorar. Esse numerador aqui, tá? Quantidade de elementos que está aqui dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral é a probabilidade de estar aqui na interseção. E esse denominador, mesma coisa. Quantidade de elementos do B dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral é a probabilidade de estar em B. Tá? E aí, com isso, então, a gente tem essa nova forma. Deixa eu resumir ela aqui. A probabilidade de estar em A sabendo que está em B é a probabilidade de ele estar na interseção dividido pela probabilidade de estar em B, né? Aqui no segundo cara. Claro que eu poderia também pensar no gêmeo disso aqui, né? No irmão gêmeo, que foi o que eu fiz no último item, lá da questão da agência de viagem. Eu tinha perguntado as duas coisas, né? Ah, sabendo que o cara fala o Swahili, qual a probabilidade dele já ter visitado o Burundi? Depois eu inverti. Né? Sabendo que o cara já visitou o Burundi, qual a probabilidade dele saber falar o Swahili? Tá? Que é só trocar A e B aí. Tá? Então vai ficar uma coisa assim. Probabilidade de estar em B sabendo que está em A vai ser a probabilidade de estar na interseção, e aí A inter B ou B inter A é a mesma coisa, eu posso manter aqui, e só vai mudar aqui embaixo, tá? Aqui vai ser a probabilidade, né, desse meu novo espaço amostral, que é o conjunto A, tá? Então pronto, tá? Isso aqui na verdade é meio que uma fórmula só, tá? Acho injusto, né, considerar isso duas fórmulas. E daqui a gente tira uma terceira fórmula. Vou colocar aqui embaixo, ó. Daqui a gente vai tirar essa fórmula aqui, isolando esse termo aqui, eu vou ter a probabilidade da interseção de dois eventos é igual à probabilidade do primeiro vezes
a probabilidade do segundo, sabendo que está no primeiro. Tá? Agora acabou. Então, só vou fazer uma tela aqui para a gente ter esse resuminho para as próximas questões. Então, está aqui o resumo das fórmulas que a gente viu, tá? Que a gente concluiu. A primeira, a probabilidade da união de dois eventos, ou seja, a probabilidade de acontecer isso ou acontecer isso, tá? Aí está aqui. A interseção, que é a probabilidade de ocorrer esse evento e esse outro evento, cuja fórmula está aqui, tá? E lembrando, essa anotação aqui, tá? A probabilidade de acontecer esse evento sabendo que aconteceu esse aqui. Esse aqui é sabendo que. Ou dado que, ou qualquer similar, tá? Então, guarda isso aí que a gente vai precisar para as próximas questões.